Então, nesse primeiro momento, nós queremos explicar a nossa concepção de meio ambiente e depois evidenciar o quanto essa comissão só faz sentido, só vai cumprir o seu papel se for construída coletivamente, socialmente, tiver um protagonismo dos movimentos sociais nos seus trabalhos. Então, eu quero partir de uma visão um pouco mais ampla e ir aproximando da situação concreta da cidade de Niterói. A avaliação que eu faço é que o modo de produção da nossa sociedade, a maneira como a nossa sociedade mundialmente se organiza, ela destruiu o sentido originário da palavra, do conceito economia. Até o século XVIII, basicamente, a produção econômica estava vinculada à satisfação das necessidades concretas da casa, do vilarejo, da aldeia, do país, mas havia uma associação entre a produção econômica e a satisfação das necessidades desse lugar comum, dessa casa comum que os gregos chamavam de oikos. Mas, especialmente a partir do século XVIII, com o processo da Revolução Industrial, com a consolidação de um modelo de produção mais voltado para o acúmulo de capital, nós temos uma espécie de separação, uma cisão entre a economia e essa casa comum, esse lugar comum no qual as pessoas vivem. É como se a economia se tornasse quase uma força autônoma, uma força independente, voltada para a geração e a acumulação de riqueza, e essa visão mais integrada, ser humano, natureza, foi sendo gradativamente cortada. E essa mudança econômica também gerou uma mudança cultural, uma mudança de valores, de significados a respeito da relação entre o ser humano e a natureza. Então não foi apenas uma mudança de paradigma econômico, foi também uma mudança de paradigma cultural, na forma de conceber, de perceber e de dar significado nesta relação entre o ser humano e a natureza. E quais são os pilares dessa cultura que vai se consolidando e se instituindo, principalmente a partir do século XVIII na Europa e depois em todo o mundo? Aqui alguns traços dessa cultura. Uma exaltação do valor do indivíduo, uma grande ênfase na necessidade de gerar riqueza e na apropriação privada desta riqueza, gerada pelo trabalho de todos, a ênfase na concorrência de todos contra todos, como um elemento de desenvolvimento e de progresso, a maximização dos ganhos, com o menor investimento possível também como um elemento necessário, ou seja, a visão cultural que vai se formando a partir desse novo modelo econômico, a tese que eu apresento é a seguinte: tal visão mercantiliza as relações humanas e também mercantiliza o olhar desse ser humano sobre a natureza no qual ele está inserido, mas não se percebe mais assim. Na verdade, como diz o Leonardo Boff, a natureza vai se tornando coisificada. É uma imagem reducionista da Terra, em que ela é vista como um reservatório morto de recursos naturais que devem ser explorados para a manutenção dessa economia. Então a Terra é vista nesta percepção, não mais em sua alteridade, em sua autonomia, o ser humano integrado a ela. A Terra vai sendo vista, gosto dessa expressão do Leonardo Boff, acho que ela revela muito, uma imagem reducionista que vê a Terra como um reservatório morto. E o que fazer com ela? Tirar dela os recursos necessários para a
definição desse novo modelo econômico. Então, dessa forma, a Terra não é contemplada como um sistema sutilmente articulado em subsistemas onde rochas, águas, atmosfera, micro-organismos, planetas, animais e seres humanos formam um todo orgânico em relações de interdependência. Nós vamos perdendo essa dimensão de relação, de interação, de sinergia do ser humano como parte de um todo que é necessário e é intrinsecamente relacionado. Tem um especialista nessa questão boliviano chamado Pablo Solon, que ele diz o seguinte: houve um determinado momento em que o ser humano foi colocado como centro, o antropocentrismo, e isso foi importante. É daí que vem a noção de direitos humanos, é daí que vem a democracia, é daí que vem a crítica, a tirania, aquele modelo absolutista, estamental, monárquico, vertical. Então houve um determinado momento que essa ênfase na valorização do ser humano foi muito importante. Mas ele alerta que no século XXI nós precisamos ter uma visão mais global. Nós precisamos ver o ser humano e a natureza constituindo conjuntamente o centro da existência, o centro de tudo aquilo que existe. Então é como se fosse um progresso nessa perspectiva de humanidade, porém não isolada, não dominadora, não depredadora, não uma humanidade que olha a Terra como se ela fosse um recurso apenas a ser pilhado para manter o seu modelo econômico. Não. É preciso hoje perceber o ser humano e a natureza constituindo conjuntamente o centro de tudo aquilo que existe. E aí, quando nós olhamos o mundo hoje, o que nós avaliamos é que existe uma crise civilizacional, uma crise socioambiental. E aí eu não quero entender crise como algo momentâneo, não. A crise de 29, a crise do petróleo em 70, a atual crise do capitalismo desde 2008. Eu estou entendendo como uma crise civilizacional. Uma crise no modo de vivência, no modo de organização da sociedade. E essa crise é tanto social quanto ambiental. Tem uma pergunta em um livro do Leonardo Boff que me chamou a atenção. O quanto de violência aguenta a humanidade e o quanto de violência aguenta a natureza? Porque essa crise civilizacional violenta tanto o ser humano quanto os recursos naturais. E aqui, alguns dados, não sensacionalistas, mas reveladores da crise desse modo de produção que separa a economia da terra, que separa o ser humano do meio em que ele vive. Dados que são indicadores do absurdo que é um modelo que vai saqueando e violentando o espírito humano e a natureza. Veja bem, 20% da humanidade detém, em média, 80% dos meios de vida. Os 20% mais pobres têm 1,4% dos recursos necessários à vida. 1 bilhão de pessoas vivem na extrema pobreza. 40 milhões de pessoas morrem anualmente de fome. 14 milhões de crianças morrem anualmente antes de completar 5 dias de vida. Os Estados Unidos são 5% da população mundial e acabam consumindo 30% dos recursos do planeta. Segundo a ONU, esses dados todos são dados de lá, um multimilionário ganha mais que 1 milhão de pessoas. Então, por trás destes números, o que eu quero chamar a atenção é que existe uma realidade concreta, profundamente objetiva e humana e cotidiana, que me parece, para o bom senso da solidariedade, uma realidade inaceitável, uma realidade absurda, uma realidade que não pode ser tida como inevitável, como tem que ser assim e não há o que fazer. Estamos falando de uma parte da humanidade que, segundo Frei Beto, olha só a percepção que ele teve, sequer tem direitos animais. Frei Beto trabalha com essa divisão, direitos animais e direitos humanos.
Direitos animais, estou falando de água, de alimentação e de moradia. Por que ele faz essa divisão, que nós podemos até discutir? Para mostrar que sem esses direitos, nem os outros conseguem ser garantidos. Porque a própria vida, biologicamente, não se sustenta. Então, o que ele está dizendo? Parcela da humanidade ainda não pensa em direitos humanos, porque os seus direitos animais, de manutenção do seu próprio organismo, de sobrevivência, não estão garantidos. Então há uma tragédia social, não são apenas números, é um quadro revelador de uma realidade que não me parece desejável, para usar um termo tranquilo. Mas ambientalmente falando também temos problemas. Isso está conjugado, está relacionado. Segundo o Greenpeace, 18% da floresta amazônica brasileira já foi destruída. A cada dia desaparecem para sempre 10 espécies de seres vivos, com toda uma riqueza genética guardada por milhões de anos, que poderia ser alvo de tanta curiosidade, apreço e pesquisa. Metade das florestas do mundo foram derrubadas desde 1950. Os imensos reservatórios naturais de água, que ao longo de milhões e milhões de anos foram sendo formados, neste século, ou seja, muito rapidamente, no piscar de olhos, estão sistematicamente sendo bombeados e estão próximos à exaustão. Então, eu peguei aqui dados da realidade propriamente social, dados da realidade propriamente ambiental, conjugando isso e vendo uma crise civilizacional socioambiental, com diversos problemas, e eu volto à pergunta do Leonardo Boff: o quanto de violência aguenta o espírito humano e o quanto de violência aguenta os recursos naturais. E aqui, segundo Michel Louvi, tem uma conclusão disso tudo. Acompanhe comigo. Ao priorizar a acumulação de capital em detrimento dos direitos humanos e do equilíbrio ecológico, este sistema econômico instaura no planeta uma devastação ambiental e uma desigualdade social. Se o mundo gira em torno da economia, e a economia gira em torno do mercado, e o mercado se coloca acima das pessoas, então nós temos uma realidade em que o mercado acaba determinando a realidade da vida das pessoas. É como se aqui tivesse a realidade, com tudo que eu falei, todo esse drama cotidiano, mas essa realidade vai ser determinada por um conceito em abstrato, chamado mercado. O mercado está nervoso. Já ouviram essa expressão no jornal? O mercado está apreensivo, o mercado vai reagir de tal forma. Este tal mercado, dissociado da satisfação da oikos, da casa comum, acaba sendo um valor maior do que a própria dignidade humana, do que os próprios direitos humanos e animais, do que os próprios direitos ambientais. Por isso que eu estou verificando aqui uma crise civilizacional que acaba repercutindo no cenário urbano. E essa é a segunda parte da minha fala para encaminhá-la ao fim. Dei uma referência da minha visão, da nossa concepção mundial, para, obviamente, pensá-la agora na realidade local, na realidade de uma cidade como Niterói. E cabe dizer, né, que a nossa concepção de meio ambiente está ligada à dimensão da cidade. Porque tem aquela visão de que o meio ambiente não tem a ver com o ambiente urbano. Tem a ver, não é isso? A dinâmica da cidade, a água, o lixo, o transporte, a habitação, tudo isso tem a ver com o meio ambiente, é algo do nosso interesse. Aqui, rapidamente, alguns exemplos. Primeiro, com relação à água. Okay? Segundo a ONU, o direito à água potável e limpa é um direito fundamental, essencial para o pleno gozo do direito à vida de todos os direitos humanos. Primeiro, você tem que ter água, para você ter condição de vida, e então você gozar de todos os outros direitos humanos. O Fórum Alternativo Mundial das Águas, um fórum que discute apenas essa questão, vai ainda além e diz: a água é um bem comum da humanidade,
vital para todos os seres vivos, não sendo assim uma mercadoria. Então, quero dizer que entendo a água nesse prisma, como um elemento fundamental à vida, um bem comum, que em um patamar do ideal, do que eu quero chegar no dia, a água não deve ter preço. E aqui, pensando na realidade da nossa cidade, em 99, o nosso serviço de distribuição foi privatizado, foi criada a empresa Águas de Niterói, ela compra água da cidade e revende para a população da nossa cidade. Cabe aqui um parênteses que essa transação já foi alvo de tentativa de CPI na Alerj, mas foi arquivada, com indícios de que essa compra é feita a preço muito baixo, até abaixo do próprio custo, ou seja, uma transação comercial estranha, em que a SEDAI sairia só perdendo, e com preços altíssimos para a população niteroense. Houve um levantamento destes indícios, mas isso não gerou na Alerj uma CPI. Depois da privatização, o BNDES ainda injetou nessa empresa 53 milhões por meio de um empréstimo. E o que eu estou verificando na nossa cidade é ainda problema sistêmico no abastecimento, especialmente nos locais que são chamados final de rede. Participamos já nesse mês de uma conversa com a empresa, com vários moradores do Engenho do Mato, do Morro do Castro, reclamando pelo desabastecimento de água contínuo, especialmente nesses locais. Existe uma reclamação constante no que diz respeito ao atendimento ao cliente, ao consumidor, ao cidadão, acima de tudo. E, por fim, o ponto crítico da água em Niterói é o seguinte: segundo a própria empresa Águas de Niterói, tem crescido muito o número de ligações nos últimos anos. A cidade vem crescendo e vem crescendo desordenadamente, à luz e ao sabor de alguns interesses imobiliários e não necessariamente com controle social, garantindo critérios mais equilibrados. E nós entregamos um ofício este mês, eu, o Paulo e o Renatinho, pedindo à empresa o histórico dessa evolução de ligações, esse mapeamento bairro a bairro, especialmente com ênfase nas construções acima de 600 metros quadrados, que dependem de uma licença dessa empresa para que possam ser feitas, e também questionamos qual o planejamento de abastecimento que a empresa tem, tendo em vista esse crescimento contínuo na cidade. Então a questão da água hoje é fundamental. Nós vemos no prisma do direito que deve ser acessado e, portanto, colocamos isso como uma problemática do nosso século, da civilização e propriamente da cidade de Niterói. Não é diferente com relação ao lixo. Segundo dados do Niterói Como Vamos, dados de 2010, isso aqui me assustou, não tinha essa dimensão. Um habitante de Niterói produz 1,23 quilos de lixo por dia. Isso significa que nós temos um cidadão de Niterói produzindo em média 448 quilos por ano, quase meia tonelada de lixo. Então, é óbvio que a questão do lixo não é simples, não é pontual, tem que ser tratada com profunda seriedade. Temos a situação histórica do lixão do Morro do Céu, que exige investigação, que exige fiscalização, que exige pesquisa. Esta semana nós vamos lá já iniciar esse processo de debate, tem várias informações chegando, e a necessidade de se pensar em um aterro licenciado, consorciado, até para reduzir os gastos do município, o processo de coleta seletiva, inclusiva, incluindo e agregando os catadores de lixo como atores sociais, como trabalhadores da nossa cidade, a educação ambiental nas escolas, uma perspectiva de bem viver, de direitos humanos e de direitos ambientais, a questão dos resíduos sólidos, né, Dona Oscar, estamos acompanhando, né? Inclusive, eu resgatei essa semana, junto com o nosso advogado, uma lei 2730 de 2010. Acho que vale a pena a gente até lá no fórum discutir isso, que é uma lei que disciplina o descarte de resíduos sólidos pela construção civil na cidade. Existe uma lei que disciplina isso, aprovada em 2010. Nós temos que ver
o andamento dela, o cumprimento dela, o que está acontecendo, e pensar não só nos resíduos sólidos da construção civil, mas em um plano mais amplo, construído democraticamente a respeito disso. Eu queria falar sobre a questão da moradia, que é uma questão histórica, emblemática, dramática na cidade de Niterói. A tragédia de 2010, que ainda nos acompanha nas lembranças e também na atualidade, não foi uma tragédia só ambiental, foi uma tragédia socioambiental. Nós temos um problema, um déficit de habitação social na cidade de Niterói. E não é porque tem pouca construção, concorda? Tem muita construção em Niterói. A questão é que a construção de habitação de interesse social existe um déficit. E aqui eu queria apresentar o que especialistas entendem por habitação adequada, por habitação digna, para nós compararmos com a realidade do nosso povo, com a realidade da nossa cidade. Olha que curioso, que interessante, que riquíssimo esse referencial para o nosso debate, para a nossa luta. Uma habitação adequada, isso passa pela questão ambiental, pela questão ecológica, pela questão urbana, tem que ter segurança de posse. Sabe o que é segurança de posse? Todas as pessoas têm o direito de morar sem o medo de sofrer remoção, ameaças indevidas ou inesperadas. Além disso, a habitação adequada passa por disponibilidade de serviços, infraestrutura e equipamentos públicos. Ou seja, ela deve estar conectada a uma rede de água, saneamento básico, gás, energia elétrica, creche, posto de saúde, área de esporte, de lazer, transporte público, limpeza. Então, a habitação adequada, nessa perspectiva, tem a segurança de posse, a disponibilidade de serviços, o custo acessível, ou seja, dentro dessa perspectiva, ninguém deveria comprometer o seu orçamento familiar com moradia, no sentido de não ter acesso a medicamento, não ter acesso à escola, não ter acesso ao transporte, ou seja, todas as pessoas têm direito de morar adequadamente, sem que isso comprometa o seu orçamento, de tal forma que elas não possam ter acesso a outras coisas. E aí isso é muito atual, porque Niterói é uma cidade cara, é uma cidade cada vez mais excludente, elitizada no que diz respeito ao acesso à moradia. Então, como ter uma habitação adequada, sem comprometer seriamente o seu orçamento, inclusive inviabilizando de você ter acesso a outros direitos que são elementares e que são essenciais. A habitação adequada também passa por habitabilidade. Esse conceito eu fiquei apaixonado por ele. Habitabilidade quer dizer moradia que apresenta boas condições de proteção contra frio, calor, chuva, vento, umidade e também contra ameaças de incêndio, desabamento e inundação. Então, uma moradia adequada tem esse conceito de habitabilidade. E, por fim, uma localização adequada, ou seja, uma área que promova, que tenha ao redor possibilidades e oportunidades de emprego e de desenvolvimento econômico. Eu apenas citei água, lixo, transporte e habitação. Isso sequer chega perto de esgotar a temática ambiental na cidade de Niterói. A questão das comunidades tradicionais, a questão do Parque Estadual da Serra da Tiririca, da reserva da Ribeiro. Tem várias questões na nossa cidade que precisam ser tocadas a partir dessa lógica. E aí, para que serve a comissão? A Comissão de Meio Ambiente apresenta hoje aqui a sua concepção, por isso uma fala um pouco mais estendida, tocando em elementos globais, porque para nós é fundamental dar referência. Qual é o nosso olhar? A partir de onde nós enxergamos o que é meio ambiente. Além disso, citando as questões propriamente da cidade e colocando a comissão à disposição da sociedade e dos movimentos sociais. A comissão só faz sentido, só vai funcionar se for dentro desta perspectiva. É fundamental que ela tenha como elemento que orienta as suas pautas a sociedade civil, os movimentos sociais, os ambientalistas, para que ela tenha funcionamento, periodicidade, para que as reuniões sejam abertas, para que as pautas sejam coletivas e democraticamente construídas,
para que nós possamos lutar por uma cidade, não no modelo empresarial, mas uma cidade no modelo, acima de tudo, da ampliação de direitos sociais, de direitos humanos, de direitos ambientais. Uma cidade em que o indivíduo possa viver bem. Mas para o indivíduo viver bem, a cidade precisa dar condições objetivas para isso. A cidade do bem viver. Para o indivíduo viver bem, a cidade precisa ser a cidade do bem viver. E a cidade do bem viver se faz na lógica do bem comum, se faz na lógica da ampliação de direitos, da valorização dos serviços públicos. E eu quero terminar fazendo uma menção honrosa ao Cícero, companheiro do MST, assassinado semana passada na sua luta pela terra. Como Cícero, Chico Mendes, Doris Stein e ainda aos 84 anos de vida, Dom Pedro Casaldáglia, covardemente ameaçado de morte porque ousa defender comunidades tradicionais e o direito à terra. Então a história da luta que defende a terra, a relação harmoniosa entre o ser humano e a natureza, que tenta casar novamente a produção econômica com o bem comum, a história de luta pelo bem viver às vezes leva à morte, por mais contraditório que isso pareça. Mas eu quero aqui citar a letra de uma música chamada Canção da Terra, que é entoada por vários militantes que lutam nesse Brasil afora por reforma agrária, como uma forma de homenagear Chico Mendes, a Dorothy, o Cícero e tantos homens e mulheres que também avaliam que esse estado de coisas não deve ser naturalizado e que o bem comum deve ser exaltado para que os indivíduos possam viver bem. Diz assim a Canção da Terra: tudo aconteceu num certo dia, hora de Ave Maria, o universo vi chegar. No princípio o verbo se fez fogo, nem Atlas tinha um globo, mas tinha nome e o lugar, era a terra. E fez o Criador a natureza, fez os campos e florestas, fez os bichos, fez o mar. Fez por fim então a rebeldia que nos dá a garantia, que nos leva a lutar pela terra. Madre Terra, nossa esperança, onde a vida dá seus frutos, o teu filho vem cantar. Ser e ter o sonho por inteiro, ser sem terra, ser guerreiro, com a missão de semear a terra. Mas apesar de tudo isso, o latifúndio é feito nisso, que precisa acabar, romper as cercas da ignorância que produz a intolerância. Terra é de quem plantar a terra. Muito obrigado.